De número 24. Vamos ler o 22 em diante. Não, porque é na página da igreja. Na página da igreja. Capítulo de número 22, 32, versículo 24. Leva lá para ele agora. 22 em diante, até o versículo de número... Vamos lá em diante. Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Diz assim a Bíblia Sagrada na noite deste dia. Levantou-se naquela mesma noite, tomou e fê-los passar. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava, rompeu o dia, respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Provérbios capítulo 22, versículo de número 28. Provérbios capítulo 22, versículo de número 8. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Amém? Querido Deus, soberano Criador dos céus, Criador da terra, em tua santa e preciosa presença, Pai, coloquemo-nos uma vez mais em oração, para externar, Pai, a nossa gratidão, por mais estarmos uma vez na tua casa para ouvirmos a tua palavra. Pai eterno, Pai querido, toma a direção desta reunião, Pai, toma a direção de nossas vidas, pela tua bondade eu te peço, seja bem-vindo uma vez mais a esta mensagem, abre nosso entendimento, Pai. Meu amigo Espírito Santo, Pai querido, meu Senhor Jesus, seja bem-vindo a esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Meus amados irmãos, gostaria de trazer um tema a esta mensagem: os marcos e as marcas de uma igreja que luta com Deus e suas recompensas.
Estamos diante de um episódio histórico e surpreendente, onde nós podemos tirar não uma pequena conclusão, mas uma conclusão em uma magnitude, onde o que acontecera há muitos anos atrás, afirmamos que tal episódio como este jamais acontecerá. Porém, a existência dos marcos, a existência das marcas, elas permanecerão. Não preciso eu explicar aqui qual é o significado dos marcos. Por quê? Porque todos nós somos inteligentes e somos entendedores do que é um marco na vida de um homem, na vida de uma mulher e na vida da igreja, a qual está nesta terra. Vale salientar, meus amados irmãos, que nenhum de nós estamos livres de fazermos história. E todas as pessoas que elas estão para fazer história, meu Deus, existe e sempre existirá alguma marca, irmão William. Sempre vai ter aquele que vai se levantar contra mim, contra você. Sempre vai ter aquele que vai querer nos ferir, que vai querer nos matar, vai querer ser a evidência de uma certa contradição que eles vão querer aplicar nas nossas vidas. Eu costumo dizer que ninguém vai contar uma história sem viver a mesma. Falei um dia desse aqui, repito, é muito fácil você contar a história dos outros. Agora, quando você tem uma história, querendo ou não, as pessoas vão ter que contar ela para alguém que estiver precisando de viver a tua história. Não é fácil você ter as marcas por conta de um marco, não. E aqui nós estamos diante deste episódio, onde jamais imaginaria Jacó passar o que ele passou. Detalhe, alguém diz por aí que a tradução, a interpretação, o significado do nome de Jacó era enganador, era suplantador. É muito fácil você e eu falarmos uma coisa, então vamos aqui para uma evidência clara. Então Deus também foi enganador? Deus também foi suplantador de projeto? Não. O problema, meus amados irmãos, é que Deus, de fato, aqui disse, aqui na leitura, que Jacó pegou tudo e transportou. Após essa transportação, ele passou a ficar só. E no entanto, o que eu quero trazer para você na noite deste dia é que tem pessoas que não têm esse marco na vida, mas eu e você temos um marco por causa da nossa vida na presença do Senhor. Paulo disse: trago em mim as marcas de Cristo. Ei, a Bíblia aqui está dizendo que houve uma ruptura, meus amados irmãos. Sim, eu vou ler novamente para você entender. Houve uma ruptura na articulação da coxa, onde houve-se um deslocamento. Jacó passou a ter no seu corpo uma marca, uma cicatriz no seu corpo. A vida
vida de Jacó não passou mais a ser a mesma. Detalhe, meus amados irmãos, somente Jacó, aleluia, sabia falar e contar o que aconteceu com ele. A esposa dele não tinha como dizer o que aconteceu com ele, porque quem viveu e evidenciou aquele episódio foi Jacó. Aleluia. O que eu quero te dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: o teu pai não pode contar o que você passou, a dor que você passou, a tua mãe também não pode contar, os teus parentes não podem contar, mas só tem uma pessoa que pode contar. Sabe quem é? Você e eu. Detalhe, a igreja, homem nenhum não pode contar, que não tem entendimento, mas a igreja que está pautada pelo chamamento, vivificado pelo nome de Jesus de Nazaré, ela tem algo a contar. Aleluia. Quantas e quantas perseguições, quantos e quantos levantes a igreja tem a cada dia vivenciado. As perseguições são constantes, sim, meus amados. Aleluia. As acusações são contínuas. Porém, meus amados irmãos, se estamos de pé, é porque nós temos a marca, e o sangue da marca é o sangue do Cordeiro nesta terra, na minha vida e na tua vida. Aleluia. E este marco, até hoje conta-se ela. Há milhares e milhares de anos, essa evidência Jacó passou. O interessante é que a Bíblia Sagrada nos narra algo tremendo. Foi simplesmente assim, ó: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Somente isto. Mas existe uma transição de vida de Enoque na presença de Deus. Pastor, o que o senhor quer contar com isso? O que eu quero te dizer é que existe um marco na vida de Enoque, que ele foi arrebatado. A Bíblia diz e nos conta a história do profeta Elias. Por quê? Que existe uma pequena história de Enoque e uma grande história na vida de Elias. Porque tem coisas que na vida da gente são pequenas aos homens, mas perante Deus é um marco que acontece na vida do homem. E esse pequeno marco, ele faz acontecer algo de grande realização na vida do mesmo. E já Enoque, meus irmãos, passou por grandes perseguições, e a Bíblia diz que somente Eliseu o viu ser tomado naquele momento. E até hoje se conta. Vai existir um marco, meus irmãos, da igreja aqui nesta terra, após nós sermos arrebatados. Um dia alguém vai contar a minha história. Um dia Deus vai contar a tua história. As pessoas vão contar a tua história. Por quê? Porque você deixou um marco aqui nesta terra. Um legado foi deixado. Detalhe: para existir legado, precisa de marcas, sofrimentos, choros, desesperos, até mesmo um sentimento de desistência da vida. Mas Deus está dizendo para você e para mim. Paulo diz, Deus dizendo para Paulo: ei Paulo, não reclamas do que tu tens no teu corpo, não. A minha graça, Paulo, te basta. Ei, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus basta na minha vida e na tua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se existe uma marca na tua vida, é porque Deus quer evidenciar o marco dele na minha vida e na tua vida, por causa do nome dele. E o que me chama a atenção foi um nome mudado de Jacó para Israel.
E detalhe, é Israel de Deus. Ou seja, Deus está dizendo, por possessão, este povo é adquirido. Este povo não é um povo qualquer não. Este povo é meu. Não foi à toa que foi escrito e canonizado: povo de Deus, Israel de Deus. Nós somos a igreja do Senhor nesta terra. E detalhe, meus irmãos, os marcos e as marcas de uma igreja que luta com Deus e suas recompensas. A Bíblia diz que Jacó foi abençoado. Preste atenção. Entenda estas pontuações: lutar para Ele, lutar com Ele e lutar contra Ele. Diferente, né? Presta atenção. Lutar para Ele. Juízes capítulo de número 7, versículo de número 7, 18, 19, 20, 21 e 22. Presta atenção. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Tocando eu a buzina, 18, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Versículo 19: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, aos príncipes da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco tocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 campainhas, as buzinas, e as quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as suas tochas acesas, e nas suas mãos direita buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 buzinas do Senhor, tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial que fugiu para Zerará, até Betsidá, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Pastor, eu quero que o senhor me explique isso daqui que o senhor acabou de me ler. Meus amados irmãos, aqui está nos narrando uma história evidencial o que aconteceu com Gideão. A Bíblia diz que Gideão tinha 300 homens, meus amados irmãos, a escolha de Deus, porém 32 mil estava aos cuidados de Gideão. Olha o que eu acabei de dizer: Gideão tinha 300 pessoas, a escolha de Deus, mas aos cuidados de Gideão ele tinha 32 mil. Pastor, o que o senhor quer dizer? O que eu quero te dizer, sabe o que é, meu irmão? Que a Bíblia diz, da história nos conta, que existia uma mitologia na época, que os adversários, que quando eles matavam as pessoas, eles tinham em sua mente, em seus corações, em suas vidas, pequenas histórias mitológicas, de que se acontecesse alguma coisa, aleluia, aquelas pessoas que eles tinham matado, vinham atrás deles, e Deus ali, meus amados irmãos, articula uma estratégia. Para quê, pastor? Para poder ganhar uma certa guerra com somente 300 homens. E aqui está dizendo que Deus usou a mitologia deles
Ele sim usou ali algo que eles viessem a entender. Quem, pastor? Eles, o povo de Deus. Aqui está dizendo: lutar para Ele. E eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. E ali estavam, meus amados irmãos, aqueles soldados ali atormentados, porque eles estavam gritando pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia diz que eles venceram, sem menos eles botaram o pé ali naquela localidade, a qual estava tida como um espaço geográfico dos seus inimigos. Não diz uma coisa em nome de Jesus de Nazaré: quando nós estamos lutando com Deus, existirá momentos que não será preciso você estar lá. Por quê? Porque aquele que luta com Deus, o próprio Deus está na frente. Deus diz: olha, eu estarei sobre a tua pessoa, e estarei diante de ti, e quando eu estiver diante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Porque você está lutando com Deus. Aquele que luta com o Senhor não está só, jamais estará só. Sabe por quê? Porque nós estamos lutando com Deus. E aquele que luta com o Senhor não se frustra, não. Aquele que luta com o Senhor não tem medo, não. Aquele que luta com o Senhor, ele vê a própria mão do Senhor. Davi disse: Senhor, Davi disse: pode o Senhor preparar perante mim uma mesa de deserto? Davi fez uma pergunta, e Deus, meus amados irmãos, sempre respondeu a Davi: sempre vou colocar, Davi, na tua presença um banquete, e esse banquete tu vai degustar, porque tu luta comigo, Davi. Aleluia. Tocando eu a buzina, e eu todos os que comigo estavam, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. Espada do Senhor e de Gideão. Isso aqui é forte. O brado estava dizendo: ei, o juízo de Deus e o juízo de Gideão designará uma sentença dos meus inimigos. Foi isso que esta pronúncia quis dizer. E no entanto, meus irmãos, para isso acontecer, foi preciso ser realizado um crive. Crive este que somente o Senhor escolheu. Aí eu volto aqui a história. Era para estar lá, irmã Sebastião, 32 mil soldados. Mas Deus disse: Gideão, esse povo aí é muito, rapaz, que está contigo. E dentro desse meio bem aí, tem medrosos e covardes, manda voltar. E a Bíblia diz que eles foram para o lago a mandado do Senhor. E Gideão passou o recado para eles. Chegando lá, quando Gideão viu aquela pequena quantidade lambendo água, como está lambendo como cachorro, ele separou. Aí ele: opa, ainda bem que é só, que conversa. 31.700, Gideão, eu estou mandando rachar fora, porque esses aí não terá em sua história o meu marco na vida deles. O que Deus está tratando com você e comigo hoje é algo de grande valia. Em que sentido? Eu disse no início da mensagem que Jacó estava só. A esposa de Jacó e dos seus filhos não obtiveram o marco, e muito menos a marca que Deus estabeleceu em Jacó. Esses 300 soldados aqui, irmã Maria Blanche, eles podiam contar uma história. Não foram marcados fisicamente, mas o marco do Senhor
estava na vida deles. E eles gritaram: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão, nós prevaleceremos contra ti. Ei, meu irmão, nós nunca venceremos só, não. Mas quem estiver com o Senhor, seremos mais do que vencedores. E eu pergunto nesta noite, neste dia, se você tem este marco na tua vida, levanta essa tua mão que Deus te deu, adore a Ele nesta noite, porque Ele está estabelecendo um novo tempo para a tua vida. Lutar com Ele. Eu falei, preste atenção nessas pontuações: lutar para Ele, agora lutar com Ele. Porque lutar com Ele, meus irmãos, Ele está ladeado comigo, com você. E lutar para Ele é uma evidência de defesa, de legado. É basicamente assim: você trabalha onde? Eu trabalho na empresa fulano de tal. Ou seja, você está trabalhando para a empresa. Não é assim? Quando você vai para alguma localidade em nome do Senhor, você vai lá dizer no nome do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui para você e para mim, que nós estamos diante de uma evidência que Ele está comigo, que Ele está com você. Lutar com Ele. Porque quando você luta para Ele, é porque você está defendendo uma bandeira. É basicamente quando a pessoa vai para um outro país, ele vai defender o país dele numa certa guerra, não é assim? E aqui esta outra evidência, ele está dizendo: ei, como você foi e representou o meu nome, eu quero te dizer que eu vou estar ladeado contigo. Mateus 28, 20, parte B: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que quando você defende lutar para Ele, é porque você sabe quem você está representando. E quando você na verdade se apresenta com esta evidência, o Senhor, Ele não vai dar a você um sentido de vergonha, e jamais voltará frustrado, porque quem você defende tem nome. Quem você defende está acima de todos os nomes. Quem defende, a quem você está defendendo, Ele está no controle de tudo, porque você está lutando para Ele, e você quer que Ele cresça. Em que sentido? No sentido de progressividade. E o espaço geográfico passa a ser conquistado. Por que o povo de Israel era tido como um povo grande, um povo forte? Porque quando o povo de Israel estava bem, prevalecia e foi temido. Não é à toa, meus amados irmãos, que Balaque ficou com medo do povo de Israel, porque a fama chegou lá e disse: rapaz, Israel está na fronteira. Temeu, porque você está lutando para Ele, você vai em nome dEle. Agora, quando a gente pega, meus amados irmãos, este outro sentido, lutar com Ele é diferente. Você não tem medo, porque você sabe quem está do teu lado. Você não tem ressentimento de nada. Aleluia. Há um sentimento, meus amados, que cresce dentro da pessoa, que este sentimento não faz você recuar. Você tem certeza que você não está só.
voltando para a evidência de Gideão. Sabe por que 31.700 voltaram? Porque eles não tinham entendimento que Deus estava do lado deles. Não, pelo contrário, aleluia. Eles, meus queridos irmãos, infelizmente existe no nosso meio pessoas assim, aleluia, a ponto de se submeter a limitar o poder de Deus. Mas todos que têm a certeza que o verdadeiro amigo, que é o Senhor, Ele nunca vai deixar eu e você só. Ele não vai deixar você caminhar só. Você não vai prevalecer só, porque você está com Ele e Ele contigo. Ele está ladeado comigo, com você. É Ele que prevalece o nosso nome, é Ele que engrandece o nosso nome, é Ele que faz as pessoas entender quem somos nós. Sabe por quê? Porque Ele está comigo e você está com Ele. A confiabilidade, ela é existente na vida do homem. Irmãos, entendam uma coisa. Davi disse: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Agora eu não, sou diferente. Não. Eu não preciso de carro, eu não preciso de cavalos. Sabe por quê? Porque vou fazer menção do nome do meu Deus. Esse nome, irmão William, tem poder. Existe poder. Lutar com Ele. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ei, aqui é uma promessa estabelecida de Deus a Josué. Não te mandei eu? Ei, se Deus está dizendo, eu estou te mandando, vai no meu nome, vai que tu triunfará, vai que tu não vai passar vergonha, vai que o meu nome vai ser engrandecido, vai que aquilo que para ti é impossível, para mim é possível, vai que tu vai encontrar milagre, vai, ainda que existam algumas perguntas, mas eu vou corresponder a você com a minha presença. Eu não estou aqui pregando a mensagem de autoajuda não, meu irmão. Eu estou aqui te apresentando o Deus que nós servimos, aquele a qual nós estamos de pé, porque Ele nos colocou de pé. Esforça-te. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que não se esforçam. Por isso que Deus diz: ei, rapaz, parece que eu estou vendo aquele cenário voltando, lutar para Deus. E aí, como é que foi lá a luta? Ele diz: rapaz, eu nem te conto. Tu está vendo alguma marca em mim aqui, tá? Fisicamente eu estou marcado não, mas eu tenho um marco para te contar. Ei, meu irmão, isso aqui é forte. Existem certas questões na vida da gente, por conta dessa marca, que quer fazer eu e você parar de nos esforçarmos. Mas o Senhor disse assim: ei Josué, não te mandei eu? Te esforça. Não deixe o desânimo tomar de conta de você, porque é um dos fragmentos que o adversário lança na pessoa, o desânimo. E por causa do desânimo existe a falta de esforço. A ausência do esforço passa a ser evidência na vida do homem e da mulher. Mas quando a gente se esforça, né? Quando a gente se impõe por amor ao Senhor, ei, meu querido, quem não veio sexta-feira, o que Deus falou aqui foi forte. O que Deus falou aqui na noite já foi tremendo, algo
algo que foi tirado do trono da glória e colocado, inserido no meu coração, no coração daqueles que estavam presentes. Existe um nome a qual nós devemos a cada dia defender. Detalhe: o adversário vai ter esses fragmentos para colocar na minha vida, na tua vida, mas tem uma palavra aqui que não foi eu que disse, não, e não foi o Damião que disse, muito menos o Rodrigo, foi o próprio Deus que disse a Josué, e ele continua falando comigo e com você. O mesmo Deus que estabeleceu um marco na vida de Moisés e disse: ei Josué, o mesmo Deus que eu sou, estabelecerei um marco também na tua vida. Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, Josué. Como assim, Senhor? Josué, os teus olhos contemplarão uma grande dimensão de obstáculos, mas não te espanta não, Josué, porque esses obstáculos não são nada perante com aquilo que eu estabeleci na tua vida. Porque tem coisas que a gente se espanta, e quando a gente se espanta, a gente se amedronta, viu, Damião? Tem que acabar com esse negócio de medo, porque o medo faz você ficar espantado. Quem tem medo faz a pessoa recuar. Me prova na Bíblia, meu amado irmão, aquele que Deus envia, se Deus não se responsabiliza. Jonas, infelizmente, ele se espantou porque ouviu a notícia que lá em Nínive morria profeta, mas foi Deus que mandou. E Deus: ei Jonas, para provar que eu sou contigo, tu vai, eu vou te colocar dentro da barriga do peixe. E era para Jonas morrer, mas ele não morreu. Após 3 dias, a baleia vomitou ali. Foi um grande peixe, eu digo que é baleia. Vomitou ali Jonas e Nínive, e ele pregou. Ele não morreu, mas apresentou vida, e vidas foram libertas. Jonas tinha a história para contar. Qual é a história que você conta? Qual é a história que você tem para contar? Que tipo de história você tem para contar? É uma história de H minúsculo? Ou é uma história de H maiúsculo? Porque a história de H minúsculo é a história de homem, e tem mentiras pelo meio. Agora, quando é história com H maiúsculo, Deus está na causa, Deus está na questão. Isaías 43, 1 e 2. Estou quase terminando. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque Deus está comigo, está com você. Essas questões aqui são questões que somos passivos de passar por elas. Isso é fato. Não estamos longe, mas aqui está dizendo o Senhor: quando passares. Então é trajetória, não é algo permanente. Eu vou ler, não posso entender. Quando passares, a palavra passar, ela abrange todos os quesitos de acontecimentos. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Esses 2 pontos, chama queimar e chama arder, você sabe o que é? Eu vou te explicar. Submerger, os irmãos sabem muito bem, é se afogar, né? Queimar é quando a pessoa é lançada no fogo. Sim ou não? Sadraque, Mesaque morreu queimado? Sim ou não? Pronto.
Mas o interessante é que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, só pelo mormaço, eles morreram consumidos. Aí Deus está dizendo aqui que Ele remiu o povo de Israel, viu? Criou Jacó, formou Israel e também remiu ele. Então você vê aqui episódios, e esses episódios de acontecimentos foram realizados pelo Senhor. E Deus está dizendo: olha, é o seguinte, como você está comigo, eu estou contigo, isso aqui nada vai acontecer contigo. E diante dessa evidência aqui, meus queridos irmãos, pode existir mares, rios, mas eles não vão nos submerger, porque o Senhor está comigo e está com você. Era para Jonas morrer afogado, era para os apóstolos morrerem também, quando estava atravessando, quando Jesus mandou. E ele disse: ei, acalma-te mar, acalma-te vento. Ei, quando Deus está comigo, com você, o mar tem que se acalmar, o vento tem que se acalmar. Sabe por que o mar se acalmou e o vento se acalmou? Porque os apóstolos estavam a mandado de Jesus. Ele não estava fazendo viagemzinha qualquer não, meu querido, não. Eles estavam em uma certa viagem estabelecida pelo Senhor Jesus. Para finalizar, lutar contra ele. Aí aqui é pesado. A pior coisa que tem no mundo, meus irmãos, é lutar contra Deus. Falamos aqui sexta-feira basicamente isso daqui. Pessoas que rejeitam a chamada, reluta porque não quer. A gente não se governa, Rodrigo. Nós não mandamos em nós mesmos. E fora, meus irmãos, aqueles que são inimigos do reino. No nosso meio, infelizmente, existem pessoas inimigas do reino. E essa pessoa nada mais é do que o inimigo da obra. Está lutando contra Deus. Existem aqueles que quer parar. Até comentei hoje na escola dominical. Tem pastor que quer ofuscar o ministério do obreiro, porque o obreiro prega bem, porque o obreiro louva bem, porque o obreiro tem carisma. Aí o pastor, por ser o pastor da igreja, quer impedir o crescimento do irmão. Não faça isso não, porque isso é lutar contra a chamada, contra o ministério, aleluia, quem Deus confiou. Não faça isso em nome de Jesus, não. Detalhe, meus amados irmãos, quem tem que ser contra mim, contra você e contra o reino é o adversário. Mas a Bíblia diz que Jesus diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E Jacó, na verdade, não estava lutando contra, não. Aqui está dizendo que ele lutava, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Com ele estava lá. Ele segurou, como diz o pessoal lá, atracou, né? Se atracou no anjo lá. Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5. Infelizmente existem pessoas assim. E caído em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Fiquemos de pé. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, Saulo. Às vezes
Euridice. Me parece assim, de vez em quando vem na minha cabeça, de Deus se perguntar às vezes: fulano, fulano, por que tu me persegues? E são pessoas, meus irmãos, porque Paulo só mudava de localidade, porque o nome era o mesmo. O que tem de Paulo não é brincadeira. Que persegue, gosta de perseguir, de se levantar contra, né? Como fizeram com Daniel. Porém, a Bíblia diz que não acharam nada na pessoa, obrigado, de Daniel. Nada. Porque sempre, meus irmãos, haverá aquele que se levantará contra mim, contra você.